Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast, mais um Pod Imobiliar. Esse podcast foi criado para você que quer comprar, vender, alugar, negociar, investir em imóveis. Você que quer fazer a sua sucessão patrimonial e precisa entender como é que os imóveis entram em tudo isso, esse podcast é para você. Então, aproveite, nos siga no Instagram, nos siga também nas nossas outras redes sociais, no YouTube. Todos os episódios você vai encontrar lá. E deixe suas dúvidas, seus desafios, seus desejos, porque com certeza a gente tem respostas muito boas para te dar e vai facilitar muito a sua vida para você poder aproveitar os seus imóveis com segurança e com muita garantia. E hoje nós estamos aqui num bate-papo muito especial. Estou aqui com um esquadrão de guerra, gente, porque nem sei como é que vai ser isso daqui hoje. Acho que vai ser aí, ó, uma troca muito importante, porque eles são realmente pessoas que já estiveram com a gente aqui em outras situações, em outros podcasts. Depois assistam também os outros episódios. Mas a gente vai ter muita coisa boa aqui, porque cada um entende aí de um assunto. Então, eu estou aqui hoje com o Marco Cafarena. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Obrigado. Boa tarde a todos. E também com o Rui César, que é o nosso convidado hoje. E depois deixem suas perguntas. Aquilo que não ficar muito claro para você ou que você quiser desdobrar, a gente vai ter o maior prazer em te responder. Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Obrigado. E nós já vimos aqui numa discussão ferrenha de várias coisas, né? E agora, vou para o judiciário, vou para o extrajudiciário, e como é que ficam os cartórios? E, enfim, então, tenho certeza que a gente vai agregar muito aí para quem está nessa questão. Quero que vocês se apresentem muito rapidamente. Rui, Marco, contem para as pessoas um pouquinho da trajetória de vocês. E depois a gente começa aqui num jogo de perguntas. Vamos deixar aí o Dr. Rui César, então, se apresentar primeiro. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Rui Chaves, sou advogado, desde que me lembro, desde 99. Muito tempo já. Sempre atuei nas áreas de consumidor, condomínio e imobiliário. E agora estou migrando também para o último elo dessa corrente, terminando a questão do curso do Cresce, para também atuar como corretor, para todas as pontas do negócio. Então, estou aqui à disposição para trazer aí responder qualquer dúvida de vocês. Isso aí. Sobre esses assuntos. Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Prazer, meu nome é Marco Cafarena, assim como meu grande amigo, meu padrinho, meu parceiro, meu compadre, Dr. Rui César, que eu só conheço aí há 44 anos. Olha quanto tempo, pessoal, olha quanto tempo. É curioso, um dia eu vou fazer um podcast só para falar sobre... A vida de advogado começou aí. Mais ou menos juntos, né? Então... eu já estou também dentro dessa área há bastante tempo. Eu comecei minha trajetória com 13, 14 anos dentro de um cartório de notas. Minha mãe era escrevente de cartório. Minha irmã hoje também faz parte de um cartório, uma central de títulos e documentos. Ela trabalha no registro de títulos e documentos. Enfim, então minha trajetória sempre foi cartório de notas, estágios em cartório de registro de imóveis. Pude, depois de 25 anos atuando dentro do tabelião, migrar para uma incorporadora, para uma construtora. Nesse momento, foi quando eu também, muito próximo do que o Rui César trouxe, eu tive que também fazer o curso de técnico de transações imobiliárias, pude tirar o meu Cresce também, ou seja, a gente fazendo muito dessa ponta a ponta, né? Desde a venda de um sonho para uma pessoa que queira uma casa própria, até depois da regularização da documentação dessa pessoa dentro dos órgãos públicos. E hoje também estou aqui para poder agregar a todos, responder todas as perguntas e trazer essas curiosidades, porque esse podcast, eu e o Rui César aqui, realmente ia ser um debate que a gente ia ficar aqui até amanhã cedo, porque querendo ou não, imagina, né? São 46 anos de amizade, somos padrinhos de casamento, ele com a esposa. Aliás, um beijo, Cláudia, lembramos bastante aqui de você, padrinhos da Valentina, minha filha, eu também te amo. Então, hoje vai ser bem interessante aqui esse nosso bate-papo. Você gosta, tá romântico aqui. Não. Um beijo, né? Gabizinha também, que se estiver vendo a gente aí também, filha do Rui César. Mas vai ser legal aí, a gente está aqui para tirar essas dúvidas, junto com a doutora Elaine, também especialista.
muito bem-vinda também, doutora. Obrigada. Também especialista aí na área, então Hoje vai falar, hein? Não vai hoje só vai pergunta, falar, não. Né? Hoje vai fazer perguntas aqui para ela também. Não me vai coloquem ficar só em aqui, saia não vai ficar só... Mas é isso aí. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho sobre... A gente falou aí nos podcasts, em outros podcasts que nós tivemos, sobre muitos assuntos. Falamos um pouquinho sobre como é a atuação dentro do judiciário e dentro do extrajudiciário, que é aquilo que hoje a gente chama, né, atuação em cartórios, que muitas coisas podem acontecer. Agora, inclusive, num podcast que nós fizemos, que eu fiz com o Rui, nós falamos sobre essa questão do o que fazer antes, exatamente para a gente não ter esses problemas todos que vão depois, às vezes, parar no judiciário ou que a gente precise resolver. E hoje eu estou com 2 especialistas aqui, quer dizer, o que precisa acontecer. Vamos começar por um assunto que a gente falou agora há pouco. Questões de condomínio. Gente, quem de vocês, quem nunca, né, teve um problema em condomínio? Porque hoje existe muito essa dinâmica, as pessoas, até por uma questão de segurança, a gente vive em condomínio, né? Então, condomínio de prédios, condomínios de casa, condomínios muitas vezes de trabalho, porque muitas empresas hoje estão dentro de condomínio. Então, basicamente, todos nós vivemos em algum tipo de condomínio, né? E a gente sabe que depois tem um condomínio também familiar, né? Que são outros formatos de condomínio. Então, ninguém escapa desses Ninguém escapa né? Sim. Vamos começar pelo Rui, então. Rui, o que você poderia dizer para as pessoas hoje que vivem em condomínio? Né? Assim, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Bem, o que eu posso dizer, assim, as demandas dos condomínios, elas mudam, né? Todo ano alguma coisa nova surge. Por exemplo, há um tempo atrás, quando se começou a questão do home office, surgiu o condomínio, a pessoa pode trabalhar aqui, ela pode fazer vender coisas e usar a portaria. Excelente. Depois veio o Airbnb. Agora nós estamos na questão do carro elétrico, fazer ou não fazer uma obra, deixar lá um ponto para... Então, a regra principal do condomínio é a mesma da vida, bom senso. As coisas têm que ser resolvidas com bom senso. O meu direito termina quando começa o do outro, né? Como diria a minha mãe, né? Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então, são várias demandas. Os condomínios, alguns condomínios mais antigos têm muito problema de isolamento acústico, barulho é um dos principais pontos de estresse, né? Tem outros, obviamente, garagem, áreas comuns. Então, o principal conselho é bom senso, tentem resolver tudo na conversa. Se não tiver jeito, aí sim, com o síndico, procure um profissional para resolver a questão. Excelente. Marco, você que atua muito em assembleias de condomínio, essa semana tivemos ali uma discussão acirrada. Assembleia de condomínio. Ainda bem que estávamos online, né? Pelo calor da discussão ali, ainda bem que era online. Então, qual a tua dica? Eu acho que eu concordo bastante aí com o Rui César, né? O bom senso prevalece em todos os sentidos, né? Deveria prevalecer, pelo menos. Deveria. E a gente tem visto isso, né? Eu, como Rui César, a questão das grandes mudanças, né? O que era antes uma situação, hoje muda. O Rui trouxe aí uma situação polêmica. Vamos ter gastos, vamos investir para colocar um ponto para o carro elétrico. Aí chega um dos condôminos e fala, mas nem carro eu tenho, por que eu tenho que participar agora de um rateio para colocar? Ou seja... E como a gente vai organizar isso? Então, tá bom, colocamos um ponto, tem 5 carros. Alguns carros demoram mais que outros. Para poder carregar. Como é que você faz essa questão? A nossa discussão eterna agora em se o condomínio era para ter a maior segurança, como você falou, Elaine, aí de repente fala que agora o condomínio pode ter Airbnb. Como que vai ser essa segurança? No caso, né? Essa entrada e saída, né, de pessoas. O que hoje a justiça vem falando? O condomínio pode ou não pode ter hoje a situação de Airbnb, né? Limparam um edifício, acho que na Zona Sul. Foi, não foi? Acho que foi, eu vi. Acho que não falaram edifício. Então, são muitas questões. Condomínio não para, é como se fosse um ser vivo. Cada mudança tecnológica, cada
cada situação que ocorre. Houve a pandemia. Então, alguns condomínios, eles foram projetados. Eu lembro, eu morava num condomínio no Campolim, em Sorocaba. Ele havia sido projetado para uma quantidade de lixo doméstico diário. De um dia para a noite, dobrou. Você tem que resolver essa situação. Olha aí. Né? Sim. Os elevadores, quantidade de gente que usava todos os dias, saía de manhã, era sem parar o dia inteiro, desgaste. Então, é um ser vivo. Tudo que acontece na sociedade, exatamente, alimentar, reflete no condomínio. E eu faço muita reunião de condomínio, né? Várias administradoras hoje de condomínio, administradoras mesmo, imobiliárias, nos contratam a Cafarena para que a gente possa participar de assembleias de condomínio e muitas vezes nós fazemos a mediação e conciliação, inclusive entre síndico, moradores, proprietários. Também poderia ficar aqui o podcast inteiro contando aí casos e outros casos também. Mas o que a gente vem olhando assim com um pouco mais de cautela é muito no sentido de inadimplência, né? Inadimplência dos condôminos, e isso gera o que a gente já veio conversando um pouquinho, da questão da penhora desses imóveis. E aí eu posso contar inúmeros casos, né? Posso trazer aqui, mas eu quero trazer um pontual que aconteceu agora recentemente no escritório, aonde a pessoa que estava morando no condomínio dizia-se ser dono, trocou a imobiliária, trocou a administradora e não tiveram a cautela de pedir a matrícula do cartório de imóveis para saber se aquela pessoa que dizia ser proprietária daquele apartamento, ela era a mesma proprietária. E não pagou o condomínio, mandaram lá uma citação que se ele não pagasse o imóvel ia para penhora, né? Executaram o boleto, né? Executaram o negócio. E quando foi perceber, esse imóvel era da tia dele. E a tia dele viva ainda. E tomou uma reversão, porque vocês pediram para penhorar um imóvel de uma pessoa em nome desta pessoa que dizia que era dono, quando na realidade não era ele que era o dono, era a tia. Então imagina onde foi parar isso. Também deixo aqui, né? E agora, como é que ficou essa história? Cenas dos próximos capítulos. Essas questões processuais, essas questões são difíceis, né, para os condôminos. Mesmo o síndico vai lá, explica, é difícil para eles entenderem, porque alguém comeu bola. Sim, exatamente. E aí você move um processo contra quem não é o dono, aí você vai penhorar, aí eu digo, mas não é dele. Exato. Mas ele está usando. A que então... título? Então vai para ela. Mas tem juiz que não aceita a sucessão. Então é complicado. O juiz ainda, né, trouxe isso, a gente foi conversar um pouquinho com os outros advogados. Ele contratou um advogado dizendo que queria danos morais, que ele morava lá, mas que ele entendia que o boleto deveria ter ido para a tia dele, não para ele. Então, imagina onde vai estar parando isso, mas a gente vai chegar a um acordo. Então, acho que a nossa dica, inclusive para as administradoras de condomínio hoje, verifiquem sempre na matrícula do imóvel. Peça matrículas atualizadas, né? De quando em quando, dá uma verificada. Para verificar se esse proprietário é proprietário mesmo, porque pessoas morrem, né? Sim, é isso. Pega dentro do valor que se cobra, pega lá um valor para fazer aquela visualização da matrícula. Da matrícula simples, vê lá, atualiza o cadastro, vê se está tudo certinho. Sim, é uma dica boa aí que a gente já deixa aí para as administradoras, para síndicos profissionais. Síndicos profissionais nos procuram. Como é que eu fico sabendo se a pessoa que está lá é realmente proprietário? Bom, obrigado por perguntar, né? Então, a gente traz bastante essa situação. E trazendo um pouquinho do gancho da penhora, a gente tem muita situação. Bom, e se meu imóvel foi penhorado, né? Como é que funciona essa questão do leilão? A Cafarena também trabalha com leilão extrajudicial. Nós temos hoje, junto com a Companhia Nacional de Leilões, o Dr. Rogério, se estiver vendo a gente, obrigado. A gente atua bastante com isso. Então, o imóvel, às vezes, a gente vê que está indo para a penhora. Poxa, vamos conversar com a gente traz, de repente, um leilão extrajudicial bom para as partes, ou então, já no próprio leilão, já oferece para o condomínio uma certa situação para que já pague essa dívida condominial que a pessoa tem,
mas não deixa depois, né? O Rui César falou bem, não deixa já ir para o judicial, para essa morosidade, esse desgaste. É sempre custos. bom fazer um acordo Os e tentar acordos resolver antes, a situação. né? Porque, como eu disse, tudo na justiça demora. E, enquanto não se resolve, vai onerando os condôminos que estão lá. Porque essa inadimplência é dividida, todo mundo paga uma parte. Exatamente. Porque as despesas têm que ser pagas. Né? As despesas comuns têm que ser pagas. Então, não adianta o processo ficar lá 20 anos não fica mais, graças a Deus. Mas 5 anos, 10 anos para resolver um processo. Enquanto isso, quem está pagando, daqui a pouco já não mora mais lá. Então, se o dinheiro foi, vai retornar para o caixa do condomínio um dia. Sim. Enquanto isso, o que acontece? E as obras que precisam ser feitas, as benfeitorias. Às vezes o condomínio já está apertado, já está no limite. Um acordo é sempre bem-vindo. Com uma coisa muito importante. O dinheiro do condomínio não é do síndico. Boa. Excelente. Sim, O dinheiro excelente. do condomínio é do condomínio. Então, você não pode dar desconto, você não pode fazer... Pode fazer Casas Bahia com juros e correção, tudo certinho. Você dar desconto 20% à vista, você só incentiva a inadimplência. E outra, o dinheiro não é seu, isso é apropriação indébita. Você precisa de autorização em assembleia para fazer isso e não recomendo, porque o dinheiro... Você vai incentivar que todo mundo faça isso. Claro, né? E quando acontece isso, o bom senso desaparece. Né? Acabou, O que a gente acabou, chama de né? bom senso. Acabou. Pessoal, é muito interessante a gente trazer essas questões, porque, no final das contas, a gente entra em algo que a gente tem sempre falado. Procure um profissional, procure uma assistência, seja o que for, o tipo de negociação que você vai fazer. Se você não atua naquela área, sempre procure um profissional. Isso serve para imóveis, isso serve para bens móveis, para tantas situações, né? Para investimentos, porque isso, com certeza, é um investimento que você vai fazer, não é um custo, né? Com certeza. Eu quero trazer para vocês, assim, uma dinâmica que eu acredito que é interessante. Marco, dentro dos cartórios, dentro dessa questão imobiliária, dentro das questões pessoas que deveriam ter feito alguma coisa e não fizeram o que deveriam. Qual foi um caso interessante aí que você teve? Que seja um caso que já foi resolvido, que a gente não vai precisar, porque tem muita coisa que a gente está deixando para cenas dos próximos capítulos, né? Que a gente consiga falar para o pessoal aí o final da história. Então, alguma coisa interessante de cartório que você viu que a pessoa deveria ter feito, deixou de fazer e, no final das contas, né? Resolveu. Existe um desfecho aí que não sei qual foi, né? Bom, também acho que ficaríamos bons tempos, né? Imagina, faria hoje 33 anos dentro de um cartório, fazem 10, 11 anos que eu pedi a exoneração, saí do cartório para poder trabalhar em uma consultora, uma incorporadora. Mas meus últimos anos dentro de um cartório foi uma situação bastante interessante, onde a gente fez uma escritura de venda e compra bem simples, né? Eu tenho o meu imóvel, vou vender para o Rui César vai comprar esse imóvel e depois eu vou receber o dinheiro, né? Hoje em dia, você pode até depositar, não sei se todo mundo sabe, mas hoje essa transação, antes existiu aquela coisa de cheque nominal. Você lembra disso? Sim. A minha filha hoje... Explica para o pessoal mais novo o que é cheque. Minha filha hoje não sabe o que é cheque. Eu tive sabe. que mostrar para ela, né? Brincadeiras à parte, mas antes a gente tinha o cheque nominal administrativo, onde o banco travava esse dinheiro para que depois da lavratura da escritura você tivesse certeza que você receberia o valor. Hoje esse valor pode ser depositado no cartório e depois da assinatura da transação o próprio cartório libera o valor. Libera o valor. Então, naquele momento, foi feita a escritura entre os dois, foi feita a lavratura da escritura, tudo certinho, e agora o imóvel ia ser levado a registro, né? O imóvel ia ser levado a registro. O comprador estava super feliz e tal, só que ele falou, olha, eu fiquei apertado de dinheiro, então eu vou esperar para registrar. Nesse interim, um dia depois dessa assinatura, o casal que estava vendendo sofreu um acidente de carro e faleceu. Ambos faleceram. E tinham 2 filhos. Esses 2 filhos não sabiam dessa transação.
E fizeram inventário, tudo, e registrou primeiro o inventário. Nossa. E depois de registrar o inventário, eles foram levar esse imóvel para uma imobiliária para vender. E o comprador estava feliz da vida, porque ele tinha comprado esse imóvel para investimento, então ele queria ainda fazer algumas coisas. Isso tudo aconteceu muito em 1 mês, 2 meses, então a coisa aconteceu muito rápido, tá? E o que aconteceu? Quando, pela surpresa dele, de repente tinha uma pessoa lá que falou que ia fazer uma vistoria no imóvel, porque o imóvel estava sendo colocado na imobiliária. Quase aquele oficial de justiça. Que bate Quase na porta, oficial né? de justiça. Mas menos mal que é só um vistor Bom, particular. no final das contas, houve aí uma situação, tivemos que... Aquela coisa de quem registra é dono, mas a escritura tinha sido lavrada, e houve o acordo entre os herdeiros e o atual comprador para que pudesse ser feito isso, etc. Enfim, tudo isso depois foi se resolvido, foi ajustado, e um dos ajustes foi que o comprador teve que pagar todos os custos do inventário, para que eles também não entrassem, enfim. Mas por que isso para mim marcou bastante? Porque imagina nós que de repente assinamos uma escritura, depois no dia seguinte acontece alguma coisa e você não levou para registro. Tivemos casos, inúmeros casos, que a pessoa também pode sair daquele cartório, eu não digo que vai acontecer isso, e se vender para uma outra pessoa o mesmo imóvel. Acabei de vender para o Rui César e estou indo Isso no outro acontecia cartório. muito. E no outro cartório várias também histórias vendia. da faculdade sobre o pessoal vender vários imóveis, né? Vender o mesmo imóvel várias vezes. Vender imóvel várias vezes. Saía de um cartório e já ia para o outro, que ia para o outro. Então, é muito importante a gente trazer essas histórias, porque hoje em dia está mais difícil, sim, mas não está ainda impossível de acontecer, né? Isso pode acontecer a qualquer momento. Esse caso pode acontecer com qualquer um. Sim. Você pode terminar o ato, mesmo que ele tivesse sido... que o próprio cartório de nós tivesse enviado a registro. Sim. Era essa a minha dica final, né? Hoje o cartório de imóveis, porque a escritura pode ser feita de forma digital, o próprio cartório pode encaminhar essa escritura a registro, o que já te resguarda aí um caminho enorme. Né? Mas o que eu quero dizer é, mesmo assim, claro, não chegaria ao final, mas os pais teriam falecido, os filhos não teriam ciência, eles teriam eventualmente aberto o inventário. E quando fossem pegar, talvez só para abrir ali com uma matrícula antiga, uma matrícula ainda que não tinha nem pré-notação. Eu já tinha visto que tinha uma pré-notação do registro, né? Ou teriam aberto ainda, dependendo da rapidez, teriam aberto ainda sem ter a pré-notação, vamos dizer que a própria parte, não, vou levar e demorou 2 dias para levar, se não foi o cartório. Sim. Abriu, estava lá com a matrícula, só que no meio tempo. Então, acontece. Casos interessantes, né? Casos interessantes. Bom, a gente tem falado aqui nesse podcast, aqui no Pod Imobiliar, que a gente ficaria 24 horas, 7 dias por semana falando de situações. Contando causos. Agora eu sou do interior, eu conto causos. É verdade. O Rui falou uma questão num outro podcast que nós gravamos, que muitas vezes o advogado ele é um instrumento de apagar fogo, né? Ele é quase um bombeiro. Por quê? Porque a gente deixa de fazer aquilo que deveria fazer no momento apropriado. Então, a intenção, inclusive, desses nossos encontros, desse podcast e das nossas redes sociais, é trazer isso para as pessoas, informações, dicas, para que as pessoas saibam o que precisa ser feito, o momento que precisa ser feito para que essas dores de cabeça não aconteçam. Então, assim, rapazes, quais são, talvez, as dicas principais que vocês trazem para as pessoas? Eu vou dar uma dica, antes de perguntar para vocês, que a gente falou sobre condomínio, e que é algo que a gente tem falado muito no escritório. Para as pessoas, a questão do Airbnb, que é o que realmente aí está na moda, né? As pessoas perguntam muito, mas eu vou comprar um imóvel, será que alguém pode negociar será que alguém pode usar isso como Airbnb? Porque muita gente compra para investir e acaba sendo um bom investimento. E aí a nossa dica, que a gente tem trazido muito, você precisa entender o que a convenção de condomínio vai trazer nesse sentido. Porque não é o que... Condomínio, lembre, gente, condomínio é a vontade de todas as partes decidida de forma igualitária. Porque nem sempre o bom senso prevalece, então a gente precisa ter um documento para isso. Se o bom senso prevalecesse, não precisava de lei, justiça, não precisava de nada. Exatamente. Por isso precisamos. Exatamente. Então, nessa situação, qual é a lei que vai prevalecer? A Convenção de Condomínio, que, via de regra, foi estabelecida por pessoas... Pelas vontades das partes.
Agora, muita gente chega no escritório, Rui, e fala assim, mas quando eu comprei, eu não sabia que não podia usar como Airbnb. Eu comprei para investimento. E agora o que eu faço? Agora eu fiquei com esse elefante branco aqui na mão. E a gente traz, olha, exatamente por isso a necessidade de você entender toda a legislação, todas as regras desse imóvel antes de comprar, né? Até porque, por exemplo, no interior é muito comum não serem condomínios formais, serem associações, outras regras. Apesar Excelente, é verdade. Então, as pessoas saem aqui de São Paulo, vão morar num condomínio interior, é uma associação, mas ele tem na cabeça que as regras do condomínio são essas aqui, ó, você pode fazer essas coisas, essas. E são coisas diferentes, são situações diferentes. Então, você tem que saber o que você tá comprando. Não tá, como no seu exemplo, você não está comprando uma xícara, você está comprando um imóvel. Exato. Tá? Você está comprando um bem de alto valor. Rui, explica para quem está nos assistindo de forma breve o que significa isso, por exemplo, você morar em condomínio, mas em forma de associação. Não, é que o condomínio legalizado é esse condomínio instituído por lei, né, pela lei lá dos serviços públicos, e ele tem regido pelo Código Civil, associação também, na verdade. Mas ele tem algumas regras que só se aplicam a esses tipos de condomínio. A associação, de certa forma, é livre. Então, você pode fazer regras que são diferentes das do condomínio. Sim. E você também não pode impor algumas sanções que são específicas de condomínio. Então, as coisas vão mudando, graças a Deus. Mas, em determinado momento da minha carreira, havia uma associação de moradores, casas de alto padrão, Atibaia, em que alguns moradores não queriam pagar as taxas de manutenção, de segurança, né? De lixo, porque, na verdade, as ruas eram públicas. E a Constituição garante que ninguém é obrigado a ser associado a nada. Então, eles simplesmente não pagavam. E, na oportunidade, na Justiça de Atibaia, dava razão a eles. Vocês não têm que pagar, vocês não são associados. Vocês nunca foram associados. Você vê qual é diferente, né? Acho que essa questão do condomínio a gente traria muitas e muitas, né? Eu queria só colocar uma coisa pontual, que eu sei que a gente está com o horário bem apertado, mas batemos bastante nessa tecla agora, hoje. Procure um especialista, né? Procure um advogado, procure o nosso escritório, o Dr. Rui está junto com a gente no escritório também, mas que você entenda o fim que você quer. O meio é comprar o imóvel, perfeito. Mas e o fim? O que você quer com ele? Você quer investir? Então, existem imóveis que são para investimento. Existem imóveis que são para moradia. Pode ser que sejam os dois? Pode. Mas a gente precisa entender aí diversas questões. É numa associação de moradores que esse imóvel está? Tem regras. É dentro de um condomínio, onde a própria convenção de condomínio, quando foi feita, já dizia, este imóvel é para fins residenciais, exatamente, não é para fins comerciais. Tem quórums específicos para alterações. Então, eu acho que é a gente olhar muito para isso antes de você comprar ou querer investir ou entender. Acho que traz você tem que saber onde está bastante pisando. disso, né? Simples. Aí, não, tudo bem, eu corro risco, eu quero. Eu queria para a gente poder fechar, Elaine, um pouquinho... que você nos contasse um caso. Exatamente. Eu queria trazer um pouquinho que a Elaine, ou queira trazer essa questão que estamos falando de direito condominial, ou o que veio, assim, essa semana no escritório, que você falou, meu Deus, né? Sempre tem, né? Na semana, porque se a gente falar dos anos, a gente vai trazer histórias... Por onde eu começo? Mas a gente queria que você trouxesse aí para encerrar esse podcast de hoje. O que essa semana, essas 2 semanas, você falou, meu Deus, alguma coisa que vem aí para a gente poder dividir aí com os nossos telespectadores? Bom, é difícil a gente separar uma situação, porque são tantas. Uma questão que nos chamou muita atenção e que, vou dizer, está fresquinho, porque ontem, inclusive, a gente acompanhou essa situação, e aí eu aproveito para trazer uma dica para as pessoas, aproveitando que a gente falou de extrajurídico, jurídico, enfim... uma questão que é importante, eu vou contar o caso, mas eu acredito que uma questão que é importante a gente trazer é que, às vezes, até colegas nossos advogados não sabem disso. A gente precisa entender que
cartório, gente, não faz parte do judiciário. Então, assim, não é uma extensão do judiciário. Sim. Embora também se preste a esse serviço. Em muitas situações, como a gente tem falado. Então, a necessidade de acontecer uma situação dentro de um processo, o cartório precisa ser informado, isso não é automático. Né? E a gente teve, nessa semana, inclusive, uma situação como essa. Então, assim, a situação aconteceu a situação aconteceu no judiciário, a pessoa teve uma decisão favorável a ela, mas não comunicou isso ao cartório. E, no meio do caminho, o que aconteceu, doutor Marco? Outro registro em cima. E aí, pegando a sua fala, quem não registra não é dono. Então, enquanto ele teve a decisão favorável a ele e não registrou, houve uma penhora. E aí, vamos lá tentar resolver. Vamos lá tentar resolver essa situação. E aí, outro custo, outra dor de cabeça, outro desgaste e tudo mais. Então, essa necessidade que a gente precisa suprir, de entender que nem tudo que está em processo já foi comunicado em cartório, então isso fica até... o cartório não age de ofício, que a gente falava, né? Ele tem que ser provocado, ele precisa saber. Tá, você me trouxe isso, mas o que você quer que eu faça? Não, tá aqui. Não, tá aqui não. Tá aqui pra quê? Né? Você precisa trazer isso para o cartório e a gente sempre fala, mas o juiz deferiu. Mas aonde que ele fala? Mando o senhor oficial do cartório de registro de imóveis efetuar abaixo, cancelamento ou apenhorar. Está aqui? Não, então não posso fazer por ofício, né? E eu lembro que os nossos colegas advogados falaram, vou soltar uma bomba lá, porque o juiz homologou a sentença. Homologou, a gente está vendo aqui, mas o cartório não tem obrigação de ficar olhando o processo. Tem exatamente. Ou você tem que provocar o juiz, precisa de uma ordem, tem que provocar o juiz. Sim, olha, exatamente. Excelência, o senhor poderia, por favor... E dentro disso vem uma situação que eu quero falar do escritório, que vem a nossa dica, que é tenha seus documentos em mãos, né? Guarde documentos, documente as situações. A história que se falava antigamente, né, do fio do bigode, então muitas coisas a gente trata... Fio do bigode. Que a gente trata de... Né, a gente trata na palavra. Hoje a gente trata muita coisa em WhatsApp, em áudio, pessoal... Como que a gente junta depois num processo áudio de WhatsApp? As pessoas acham que o juiz vai pegar o seu celular e vai... Você está aqui, escuta aí. Exatamente. Então, assim, existe um procedimento para isso, mas é um procedimento moroso. Caro. Tem que transcrever, tem que juramentar com fé pública por um tabelião. Exatamente. Então, caro. Então, eu vou contar um caso que a gente teve no escritório agora, essa semana, inclusive, que foi uma situação de um possível despejo, né? Então, assim, a pessoa veio com a situação de despejo. E aí, primeiro, né, vamos olhar o contrato de locação, um contrato bem mal redigido, porque não trazia, de fato, o que as pessoas tinham acordado. Então, primeira dica nossa, qualquer coisa que você vá contratar, o contrato bem redigido. Para que serve o contrato? Para dizer quanto vale aquela negociação, o que está sendo negociado e quais são as condições de negociação e de fim daquele contrato. Então, assim, qual é a multa que vai ser aplicada se as pessoas não cumprirem o que foi contratado? Qual é o juízo que vai cuidar disso? Não sei se ainda existe, né? Não sei se ainda existe, mas deve existir. Mas as pessoas iam na papelaria e compravam contratos de venda e compra e locação. Para preencher, só com as linhas ali para preencher. Não, agora aquela maravilha. Agora é mais genial. A pessoa com quem eu conversei, ela falou, mas o Google me deu o modelo e eu fiz. Né? Meu Deus do céu, então, a situação nossa nesse caso, Rui, foi a seguinte. A pessoa nos procurou, o cliente, ele paga essa situação interessante. Olha só, porque isso tem acontecido, infelizmente, em muitas situações. Essa pessoa comprou... A é proprietária do imóvel, é quem consta na matrícula. Ou seja, para todos os efeitos, A é dona do imóvel. É dona do imóvel. B comprou de A e fizeram um contrato de gaveta. Mas não ficou por aí. O B vendeu para o C. E o C é meu cliente, né? Porque claro que não podia ser tão fácil. Nosso cliente não podia ser o A, né? Tinha que ser o C. Tinha que ser o C. E o C paga um financiamento que está em nome de A. Né? Então, ou seja, ele comprou de outra pessoa e aí ele teve... a ideia de pensar, será que eu estou resguardado de fato? E aí ele nos procurou e eu expliquei para ele. Eu falei, olha, você está totalmente desamparado. Né? Então, assim... Mas ninguém está coberto, né? Na verdade. Ali. Exatamente. E aí começamos a fazer essa triangulação para buscar uma solução para
para essa situação. Então, já fica a nossa dica nesse sentido, porque, de fato, o banco, inclusive, que faz esse tipo, recebe esse financiamento hoje, ele não reconheceria essa situação. Se amanhã ele chega lá com carnê, né? Com o carnê pago, dizendo, olha, eu que paguei esse imóvel, mas o imóvel não é seu. Você pagou porque... Eu não sei por que você pagou. Você pode dar baixa, mas vai ficar pelo nome do... Exatamente. Então, começamos toda a situação. Mas aí a cerejinha do bolo, né? Então, o escritório se responsabilizou por todos esses contatos. O B, inclusive, não mora mais no Brasil, então a gente já vem com outras situações também agora de documentação complicadas. Mas a cerejinha do bolo, para finalizar. Conversando com A, né, que é uma mulher, ela me disse... eu falei para ela, então, vai precisar que você assine, seu marido assine, a gente vai fazer uma documentação. Meu marido não existe mais, porque nós nos separamos. Aí eu falei, mas vocês separaram de fato ou de direito? Vocês se divorciaram? Não, nós nos separamos. Não se sabe. Nós nos separamos e não nos falamos mais. E não temos documento e eu não falo mais com ele. Se vocês quiserem aí do escritório, vocês que resolvam com ele. Ou seja, olha a situação que meu cliente se encontra. Então, é uma situação, vamos dizer assim, chega a ser engraçada, né? Mas são questões muito sérias. A gente sabe que muita gente tem feito... Só pode entrar nos livros aí, ó. Bota lá, Tício, Caio e... Exatamente, aqueles nomes fictícios antigos. Nomes romanos. Mas, assim, eu quero trazer esse alerta, porque a gente tem falado, inclusive, no escritório, muito sobre... investimento. Então, assim, antes de você investir, primeiro arrume a casa, porque senão o que você está investindo você pode perder. Segundo, né, observe qual é a sua intenção em relação àquela situação, como vocês trouxeram, e regularize isso, e procure sempre um profissional. Depois que acontece uma situação como essa, aí já não tem mais muita solução, né? É isso aí. Terminamos o nosso horário. E, bom, pessoal, eu quero agradecer. Ainda bem que terminou, né? Porque aí eu fui pega só numa saia justa. Eu quero agradecer muito por esse encontro nosso. Rui, obrigada por estar aqui conosco. E que venham muitos outros, né? Então, Marco, palavras finais. Né? Rui, palavras finais para a gente fechar. Eu quero deixar aqui para todo mundo, né, uma dica que vem se falando muito sobre a questão da proteção patrimonial. Esses dias eu adoro os gurus da internet que falam blindagem, né? Viramos agora carro de segurança, mas enfim. Mas falando um pouquinho sobre essa questão da sucessão patrimonial, de como que você pode proteger seu patrimônio, procure sempre esse profissional, nos procure, para que a gente possa avaliar o que é melhor para vocês. Os gurus da internet agora só falam em procuração em causa própria. Holding é o momento, né? Holding, essas coisas são cíclicas. Vai holding, depois vem para... Então, o que é melhor, né? Essa semana inteira a gente recebeu, mas o que é melhor? O que é melhor, doutora? O que é melhor? Depende de caso a caso. Então, nós temos aí, testamento é melhor, doação em vida, com a cláusula de usufruto, com a cláusula de reversão, com a cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, enfim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vamos fazer uma holding, ou seja, procure entender o que você quer. Você tem família? O César falou muito bem. Já entenda que você tem que separar alguma coisa para ele. E poderíamos ficar horas aqui também falando sobre o seguro de vida, seguro empresarial, seguro, se eu venho a morrer, o meu seguro, né, de vida pode ajudar meus filhos, qual que é o tamanho seu do patrimônio. Enfim, então minha dica final para todo mundo que está nos assistindo. Procure entender exatamente o que você tem. Proteja seu patrimônio. Proteja também aquelas pessoas que você ama, porque na sua falta, ela já vai ficar mal. Mas e na sua falta e na falta de dinheiro? Talvez essa pessoa fique pior ainda. Sim, até para terminar com essa... Você tem que pensar... A conta é simples. Eu tenho um imóvel de R$1 milhão. Faleceu. Preciso fazer um inventário. Não tenho dinheiro. Boa. 4%. Não tem outro bem para você fazer mais custas de cartório, mais condomínio, mais IPTU, mais advogado. Se você não tem outro bem, você não tem nenhum patrimônio, nenhum valor para conseguir isso, você fatalmente vai ter que queimar o seu apartamento, o seu patrimônio de R$1 milhão, vai para 800, 700. Isso. Então, você acha que você está amparando a sua família?
Quando, na verdade, você não está amparando sua família. Você tem que planejar, você tem que entender o que você tem, se a documentação está certa. E, a partir de um certo momento, pensar no que vai acontecer se você faltar. Exato. Então, essas são as minhas preocupações agora. Né? Há uns 10 anos que virei pai, então agora... Não é tão de agora, mas é isso. Se eu faltar, quem cuida da minha filha? Exato. O que ela terá? Então, tá tudo lá separado. Muito bem. Isso aí. Pessoal, obrigada por esse encontro, que venham muitos outros. E você que nos assistiu, compartilhe esse vídeo, nos acompanhe também nas redes sociais, no nosso YouTube, porque vem muita coisa boa. E deixe suas dúvidas, seus desejos, seus anseios sobre o patrimônio, porque você vai ter essas dicas aqui. E precisando entender como você pode estar resguardado em relação aos seus direitos, nos procure para entender como que a gente pode te auxiliar para que você tenha segurança e também possa desfrutar do seu patrimônio de forma gostosa, de forma segura. Até o próximo encontro. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.